Meu nome é Cristiano Santos e o tema de hoje é como Promise te ajuda a dominar o SAP Fiori. E se você já gostou desse tema, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, assim você me ajuda a continuar produzindo mais conteúdo como esse. E comenta aí quais temas também você gostaria de ver aqui no canal. Então vamos começar aqui com o nosso tema de hoje. Eu vou abrir aqui um código para você e eu vou falar de Promise. E aqui tem já um comandozinho chamado promise. Você vai ver aqui, promise. Esse é o nosso tema de hoje, um comando que eu estou fazendo dentro de um código de uma aplicação SAP Wi-Fi. O que que é esse tema de hoje? Então, nessa aula eu vou falar sobre uma funcionalidade existente no SAP Wi-Fi que passa batido por muito desenvolvedor ABAP que está começando no Fiori, as pessoas que estão em dúvida, pessoas que querem ingressar nessa tecnologia, se aprofundar e dar os primeiros passos. Então, algumas coisas acabam passando batido. Então, essa aula é para você que quer desenvolver demandas específicas do trabalho que exigem o SAP Fiori, demandas que vão chegando aí, você que quer ter autonomia para desenvolver projetos do zero no SAP Fiori e quer ser uma referência no ambiente de trabalho aí com essa tecnologia, ter este diferencial que está disponível para quem domina o SAP Fiori. Aqui você tem um comando que está sendo utilizado dentro de uma função JavaScript, dentro de um evento chamado Promise. E o que que é Promise, então, na programação, pessoal? Promise é um objeto de programação feito para realizar operações assíncronas. Porque no JavaScript, base do SAP Wi-Fi, existe muito este conceito de processamento assíncrono, que é basicamente realizar uma tarefa enquanto outra não termina. No caso do Fiori aqui, um exemplo de operação assíncrona é você importar um anexo para a aplicação e continuar navegando na tela da aplicação enquanto a importação ainda não é concluída, né? Você continua com a aplicação liberada, ela continua funcionando. E o que que seria equivalente no ABAP? Eu montei aqui um exemplo para explicar para vocês o que que seria uma operação assíncrona se a gente fosse ver no ABAP, utilizando aqui um código ABAP, como é que seria uma operação assíncrona. Então, aqui, imagina o seguinte, eu tenho duas funções sendo chamadas, né? A primeira e a segunda. No ABAP, tradicionalmente, a gente espera, então, o encerramento do processamento dessa função e depois tem a execução da próxima aqui. Então, imagina um cenário onde que esta função ela é chamada antes desta aqui terminar de executar. Isso é uma operação assíncrona, então uma coisa que a gente não está muito acostumado a ver no ABAP, né? Porque quando eu comecei no SAP Fiori, por exemplo, esse conceito aí de callback, de operação assíncrona, me confundiu bastante, porque a gente que está no ABAP, tem experiência em ABAP, não está acostumado com essa forma de programar. A programação no ABAP é muito linear, as coisas elas são muito sequenciais e não é comum a gente ver operação assíncrona. Então, nos meus primeiros projetos reais do SAP Fiori, eu ficava confuso, o código ali até ficava poluído por causa dessa questão de callback, e aí algumas coisas não funcionavam como eu queria, e eu descobri que com o uso de promises, isso ia me ajudar. Promise, essa funcionalidade aqui. Então, você aqui que acha que o Fiori é difícil, porque que precisa saber de muito JavaScript, que eu não sei nada de desenvolvimento web, na verdade, você precisa, como desenvolvedor ABAP, é mudar a sua forma de pensar a programação, né? Porque mudando a sua forma de pensar, isso vai te ajudar a lidar melhor com o código JavaScript e vai te ajudar também a dominar o SAP Fiori. Vamos fazer aqui um exemplo de uma operação assíncrona agora aqui no JavaScript. Eu mostrei um exemplo no ABAP. Vamos fazer aqui um exemplo num programa. Aqui, eu tenho um programa, SAP Fiori, basiquinho aqui, um relatório, e eu tenho esta funcionalidade aqui de busca, que faz o filtro. Opa, peraí. Deixa eu voltar aqui no meu exemplo. Live Promises. Consertar aqui o exemplo aqui.
Eu tenho aqui um exemplo que faz uma busca, um relatório que faz uma busca, ele tem aqui um menu de busca que quando eu executo, ele vai cair num método de busca chamado onBuscarDados, né? Então, este é um exemplo aqui. Vou fazer um filtro deste recurso aqui, aí ele vai entrar no método e ele vai passar aqui, então, aqui a questão do callback, né? Onde que ele tem aqui o resultado. E aqui, então, esse é o processamento, né? Que ele faz aqui, nesse alert. Vou colocar aqui alguns comandos para você ver melhor como é que funciona aqui a questão do callback. Aqui tem um código dessa aplicação. Aqui eu tenho, então, uma leitura dos dados e aqui eu tenho o callback. E vamos lá, um exemplo de processamento assíncrono. Vamos colocar aqui, nesta chamada, vamos colocar aqui um alerta chamado início do processamento. E aí vai ser feito a leitura. E no final da leitura eu vou colocar um código chamado fim do processamento. E aqui no meio do callback eu vou colocar um alerta aqui, que está comentado, vou descomentar, retorno do back-end. Então veja, numa sequência lógica, do jeito que a gente está acostumado a ler no ABAP, parece que vai ser executado este comando primeiro, vai ser executado este alerta primeiro de início, depois seria executado este e depois esse, porque é a sequência que está no programa, né? É assim que a gente está acostumado com a ABAP. Mas veja o que vai acontecer aqui na hora que eu executar o meu programa. Vou até tirar aqui o debugger, vou fazer uma busca aqui pelo chai. Então veja, ó, fiz uma busca, primeiro ele apareceu o início do processamento, depois ele apareceu o fim, esperou um tempinho depois que apareceu o retorno do back-end. Olha isso no debug, como é que vai acontecer. Vou botar um ponto de parada neste alerta e neste alerta aqui. E vou fazer uma nova pesquisa. Bom, ele parou no início do processamento, e aí eu executo aqui, ele emite a mensagem, aí ele para de novo no final, pulou todo esse trecho de código aqui, executa o trecho, aí depois de um tempinho ele cai no meio do código de novo. Então veja que confusão, né? Como é que o código ele vai aqui, vai lá para baixo e volta aqui no meio de novo, né? Então esta é a questão do callback, esse é o conceito de callback que a gente tem aqui acontecendo. Você está vendo aqui um exemplo de callback, entendeu aí? Você que está assistindo, está boiando, está acompanhando? Comenta aí no chat para eu saber como é que está aí com você. Então, por que, pessoal, que saber promises é importante aqui no SAP Fiori? Porque as promises elas são mais fáceis de gerenciar quando você tem que lidar com várias operações assíncronas aqui, como essa. Essa aqui é uma operação assíncrona e você pode ter mais ainda, né? Quando você tem muitas operações assíncronas, o callback, né, que é também chamado aqui o retorno da chamada ou callback, pode criar um problema chamado callback hell, ou também inferno de callback. E o que é callback hell? É quando você tem muitos callbacks aninhados um dentro do outro. Isso dificulta a gestão e a leitura do código, isso dificulta melhorias e dificulta a manutenção. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês de vários callbacks aninhados, para ver aqui. Está legível ainda, né? Mas é um exemplo de vários callbacks aninhados aqui. Vamos ver aqui, tem uma funcionalidade de draft. Vamos abrir aqui. Então vamos pegar um exemplo aqui. Tem uma aplicação que quando aqui tem um exemplo de uma aplicação que quando ela é iniciada, é feita a leitura dos do rascunho, né, do draft, e a gente tem um retorno aqui. Já temos um callback. E aí qual que é o processo? É preciso verificar se tem
rascunho no servidor. Caso tenha, vai ser exibida uma mensagem perguntando para o usuário se ele quer usar o draft ou não. Caso ele clique em não, o aplicativo vai deletar o rascunho no servidor. Então, nós temos 3 níveis de ação aí. Primeiramente, aqui, a leitura dos dados, e aí dentro do callback tem que ser verificado, ó, tem rascunho, quer usar? E aqui, depois de identificação se tem dados, existe, cadê aqui? Read draft. Não é esse código aqui não, esse código aqui. Aqui, esse método aqui. Aqui, esse aqui. Então, é a mesma história. Mesma história que eu estava falando aqui. O que está acontecendo nessa situação? Temos um processo que é para verificar se tem histórico. Caso tenha, exibe uma mensagem na tela. Caso o usuário clique em não, dizendo que ele não quer usar o rascunho da tela, aí o rascunho vai ser deletado do servidor. Então, primeiro a gente tem aqui uma leitura dos dados. Caso tenha dados, nós temos aqui um botão para chamar a ação na tela, o pop-up na tela, se o usuário quer utilizar o draft. E aqui no callback deste pop-up, eu faço então a exclusão do draft. Então veja aqui que são 3 callbacks nesse caso, né? O callback da busca dos dados, o callback do botão de usar ou não usar o rascunho, e aqui de novo mais o callback que no final termina com uma mensagem de rascunho limpo, draft limpo, né? Então aqui um exemplo de vários níveis de callback. E o promise ajuda você a utilizar. Neste caso, neste e-mail aqui, ó, entre 2 callbacks eu coloquei uma promise. Quando tem esse comando den aqui, está relacionado a uma promise, eu vou mostrar mais para frente aqui, né? Então, quais são os benefícios de você usar uma promise no programa? É porque isso vai melhorar a legibilidade do seu código, vai melhorar o manuseio de operações assíncronas, vai te ajudar no tratamento de erros, e você ter um código legível vai te ajudar a programar e dar suporte a programas existentes mais rápidos. E saber dar suporte em programas existentes vai te ajudar também a dominar o SAP Fiori, porque assim você vai pegar mais projetos aqui, né? Esse exemplo que eu estava mostrando aqui, pop-up confirm. Então vamos acessar a implementação deste método, dessa função aqui, ó. Veja, eu tenho um outro promise. Veja, eu tenho uma promise que está retornando qual botão que foi clicado, né? Então é um pop-up de mensagem. O usuário pode clicar no OK ou no cancelar. E aqui eu coloco dentro de uma promise a exibição dessa caixa de mensagem e tem um retorno, né? Caso o botão seja clicado, OK ou cancelar, o componente chama um callback de retorno do próprio componente MessageBox, e aqui com a ação, e eu finalizo então a promise dizendo se o usuário clicou no OK ou se ele clicou no cancelar. Então, o callback ele é muito importante no dia a dia, em casos reais de projetos, né? Por exemplo, teve o caso do Roberto, que era um membro da comunidade Fiorinet, ele começou a atuar em projetos reais de SAP Fiori, e à medida que ele foi aumentando a complexidade da solução, à medida que a empresa foi trazendo projetos mais complexos, ele percebeu que o código estava ficando difícil de gerenciar. Tinha muitos callbacks para controlar, e aí ele passou a usar promises também. E você que está assistindo aí, né, vendo esses códigos eu mostrando, deve estar falando, putz, mas esse Fiori aí, preciso saber muito de JavaScript, não sei nada de desenvolvimento web, não vou entender nada, esse SAP Fiori é muito difícil. Eu entendo até que você tem essa dificuldade de aceitar o SAP Fiori como uma realidade para sua carreira de desenvolvedor ABAP, por causa da falta de conhecimento de desenvolvimento web, né? Mas, pessoal, JavaScript não é um bicho de 7 cabeças, porque programar você já sabe. Você precisa aprender um novo conjunto de palavras, né? Porque a lógica vai estar ali. O comando loop, o comando if, o comando else, o comando select, a declaração de variáveis vai estar tudo ali, ó. Vou dar um exemplo aqui para vocês deste código aqui, ó, um conjunto de códigos bem beabazinho aqui, né? Olha, definição de variáveis no JavaScript aqui, ó, definindo variáveis, definindo uma lista,
definindo um objeto, né? Você vai se acostumando, porque programar você já sabe e você vai se habituar também, né? Então, este é um movimento importante que você tem que fazer para migrar a sua carreira. Então, vamos dar um exemplo aqui de promise, né? Como é que você vai fazer uma promise no seu programa? Aqui nós temos, então, este código. Vamos transformar este callback em uma promise. Aqui, esta função, o que que ela está fazendo? Vou tirar esses alertas aqui, para a gente poder trabalhar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui um debugger de novo, entenderem o que está acontecendo aqui. Então, aqui é uma chamada clássica ao back-end com um callback de sucesso e um callback de erro. Eu vou executar aqui para vocês visualizarem no código. Eu vou fazer uma pesquisa aqui, um filtro. Então, aqui eu estou lendo os dados de produtos do back-end, basicamente esse callback que ele me retorna os dados. Ó. Então, ele me retornou um produto que chama Sheng, e aí tem um processo de fazer a atualização dessa tabela aqui, né? Um comando que a gente faz para atualizar essa tabela aqui, que no caso eu vou mostrar no outro momento, porque a gente quer focar aqui na questão da promise, né? Porque aí, senão ficaria aqui o dia inteiro para falar, vou atualizar essa tabela, né? Ficaríamos aqui até meia-noite. Mas vamos lá, vamos falar das promises especificamente. Então, o que você tem que saber aqui nesse momento, que é importante, é que essa busca ao back-end está retornando o resultado do back-end, que posteriormente vai ser atribuído à tela. E aí nós temos o código. Temos este código que está assim. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer é definir uma nova função para fazer o tratamento da promise. Dentro desse buscar dados, a gente vai tirar essa leitura aqui do back-end, nós vamos isolar esse processo de leitura num outro método e trazer para esse on buscar dados aqui só o resultado. Vamos lá. Vamos aqui. Um novo método. Embaixo desse, eu vou criar um método chamado aqui. Vamos limpar aqui a tela, né? Eu gosto de falar, vamos limpar o quadro aqui. Vou limpar o quadro para você poder enxergar direitinho aqui. Olha o que eu estou escrevendo. Vou criar uma nova função chamada onChamar backend. OnChamar backend é uma função que criei uma função igual a um perform. Estou criando aqui um perform. E dentro deste perform, eu vou colocar um objeto para retornar. Então, estou tendo que retornar para a aplicação, para outro método, a promise. Então, a promise é uma coisa que você cria e você passa ele com um parâmetro de exportação de algum objeto. Vamos lá, vamos começar aqui com a promise. New promise. Aqui, entre aspas. Assim eu vou começar a fazer a minha promise. Eu vou começar a preencher ela de conteúdo. Promise, ela tem parâmetros, dois parâmetros que se chamam, um que se chama resolve, outro que se chama reject. Porque promise, né? Promise é tipo uma promessa de pagamento, né? Então, a pessoa está te devendo. Aí, ou ela paga, ou ela não paga, né? Então, se ela pagou, resolveu o problema. Se ela não pagou, aí criou um problema. Então, pagar seria o resolve e o continuar devendo, né? Ficar inadimplente seria o reject. Então, aqui estou criando uma função, é o corpo da função. Estou indicando que dentro da promise, o conteúdo da promise é uma função que tem esses dois parâmetros aqui. E agora, dentro deste código aqui, eu vou colocar toda essa chamada aqui ao back-end, né? Vou trocar tudo para cá, tudo que é importante. Vou trocar aqui, aqui. Vou tirar tudo aqui e vou colocar aqui. Beleza? A única coisa que eu vou deixar naquele outro método
é o parâmetro de busca. O que que é isso aqui? É um botão de busca que eu estou utilizando aqui, né? Vamos lá, voltar aqui na aplicação. Veja, aqui é um campo de busca. E esse campo de busca, ele tem o evento buscar. E quando é chamado o evento buscar, ele passa o valor digitado também. Então, aqui estou trazendo o valor digitado, que ele está dentro do contexto, e eu vou passar este parâmetro para esta função aqui. Então, vamos chamar aqui. Veja, eu passei a chamada do back-end para cá, e coloquei o código aqui. E aqui eu vou chamar esta função agora, que vai se chamar assim, var ou result igual is, dizer que é este objeto, né, no caso o controller worklist, ponto on chamar backend. Assim estou chamando a função, e aqui eu coloco o parâmetro query, assim eu digo que eu estou chamando esta função aqui, né? É um perform chamando o outro. O result chamar o backend. E quando ele vai entrar aqui. Beleza? Estão acompanhando aí? Tomar uma aguinha aqui. Quero ver se estão acompanhando. E agora eu continuo o desenvolvimento do meu código. Vamos chamar backend. E agora eu passei esse parâmetro e dentro desse método eu também vou declarar o parâmetro, né? Agora estou passando este valor para dentro dessa função. Agora que ele está recebendo o valor como parâmetro de entrada. E assim eu continuo com a nossa função. E agora ele vai chamar promise, e ele chama o model, chama o filtro, chama aqui o filtro, no caso, né, que eu faço a inclusão do filtro, faço a chamada tudo igualzinho, do mesmo jeito, com a chamada. E aqui, no resultado do callback, quando eu tenho os dados, aí eu vou finalizar a promise. É como se eu fosse preencher os parâmetros de saída da promise, dizendo que ele foi resolvido. Ó. Resolve, eu coloco aqui, resolve, e coloco os parâmetros. No caso, eu vou colocar estes dois parâmetros aqui. Então, numa promise, eu posso devolver uma função, posso devolver uma variável, posso devolver um objeto, posso devolver um array também. Então, como são duas propriedades, eu vou colocar elas dentro de um array, porque eu tenho um parâmetro só de exportação. Então, vou passar um parâmetro de exportação, que é uma lista, contendo dois valores. Aqui, eu estou devolvendo um array com dois valores. E no caso de erro, eu faço um reject. Eu rejeito e passo, então, o parâmetro de exportação. Então, assim é a construção de uma promise. Você inicializa a função da promise, faz toda a sua codificação, e quando você quer encerrar a função passando um parâmetro de saída, aí você coloca o seu parâmetro de saída ou no resolve ou no reject. Beleza? E aí, como é que a gente trata isso agora aqui? Eu fiz uma função, aqui eu tenho um objeto que chama esta outra função, que dentro dela tem a promise, e aqui eu vou fazer assim, ver a verificação se a promise deu certo ou não. E aí eu continuo o meu trabalho. Então eu faço assim, ou result.then. Ao fazer o result.then, eu vou verificar se a promise foi finalizada. E aqui vai ser, então, como se fosse o callback da promise, né? A gente vai encerrar a promise através do resolve e reject, e o resultado ele vai cair aqui. E eu vou colocar uma função que indica que a promise foi resolvida com sucesso, no caso do resolve, né? Função finalizada com sucesso. Vou colocar aqui um debugger. E vírgula, e eu coloco, então,
uma segunda função, que é caso a promise termine com erro. Vou colocar aqui, debug. Então veja a diferença do código agora, como que ficou mais legível, né? Ele ficou sequencial, o código ficou mais limpo. Aqui eu tenho os resultados, eu chamo uma função e aqui eu coleto o resultado dela e deixo toda a lógica separada, né? Então assim fica mais limpo o seu código. Você coloca uma chamada dentro da promise e você finaliza a promise dentro do callback da função, e assim você tem a melhor legibilidade do código. Então vamos testar este código para ver como é que ele ficaria. Vamos executar aqui, a aplicação vai fazer a atualização. Ô Rafael Watson, ô Rafael, beleza? Que bom que você está aí, que bom que você está acompanhando, está entendendo, né? E agora então a gente faz a busca. Vamos colocar aqui, veja, aqui e aqui, para a gente ver. Vou fazer a pesquisa aqui. Vamos veja que a aplicação parou aqui na chamada, né? Vai chamar, então, essa função. Aí ele vai cair lá dentro da promise, vai fazer direitinho o processamento dele aqui. Depois ele vai sair, né? Porque é assíncrona, mas depois ele volta, ó. Aí ele cai na operação assíncrona, caiu no retorno. E aqui, então, ele finaliza a promise, passando aqui como resultado um array com 2 objetos. Rafael está tentando entender aí. Que bom, continua aí que você vai entender tudinho mesmo. Beleza? E aqui, então, eu executo e finalizo a função. E é isso, pessoal. Isto é uma promise. Assim, a gente fez um controle do callback, deixando o código mais legível. E como que você melhora ainda o uso de callback? Que aí você migra para uma outra funcionalidade chamada ainda async await. Vamos colocar aqui await. Aqui, você ainda pode ampliar a promise, ela ainda vai evoluir para o async await, que é uma forma ainda mais limpa de você trabalhar com callbacks, utilizando ainda o async await. Você nem precisa utilizar aquele comando then, né? Porque aqui ele já sai só o retorno mesmo, né? Isso já é um próximo passo, fica para uma outra live, pessoal. Beleza? Captaram aí? Isso aí. O que acharam? Comenta aí o que você achou, o que você entendeu. Vou ficar aqui mais uns minutinhos aqui, inclusive até para dar um recado, né? A pessoa, né? Às vezes o desenvolvedor ABAP, ele vê aí o JavaScript, ele vê o desenvolvimento web, e ele fica falando, ah, mas por que eu vou fazer isso aí, se tem o Fiori Elements, que não precisa de JavaScript? É porque, se você quer ser um desenvolvedor ABAP Fiori completo de ponta a ponta, você também vai precisar aprender, né? O Fiori Elements, ele é muito legal, é possível você atender algumas coisas, mas ele tem limitações, ele não atende 100% dos cenários. Então, se você quer ser um desenvolvedor completo, diferenciado e referência no mercado, você vai também criar aplicativos freestyle. Imagina você chegar num projeto e falar assim, não, eu não atendo aplicativo freestyle, eu só atendo Fiori Elements. Seria a mesma coisa de você chegar no projeto e falar assim, não, eu só programo para o ABAP 7.4, eu não programo no ABAP 7.5, né? Existe isso, você já viu isso? Alguém falar que é desenvolvedor do ABAP para o EHP 6? Ah, eu sou desenvolvedor ABAP do EHP 8. Não, você é ABAP de todas as versões. Assim como desenvolvedor Fiori, também ele é desenvolvedor Fiori de todas as versões. A de Fiori Elements e a com JavaScript, né? Então aí, muitos desenvolvedores ABAP, eles estão evitando projetos SAP Fiori porque ele fala assim, ah, porque a minha experiência com ECC garante a minha empregabilidade futura. Eu entendo que você acredite assim, né? Porque hoje o mercado SAP é muito consolidado em cima do ECC. Um consultor
a ABAP consegue vaga facilmente aí por indicação, mas no caso do Fiore teve uma mudança de plataforma, uma mudança de tecnológica. Veja aqui, uma mudança no conceito de programação, né, que eu estou passando aqui para vocês, uma coisa importantíssima do dia a dia real. Isso aqui é uma coisa muito quente aqui, do dia a dia, né, que você vai utilizar. Então, é uma nova forma de programar. Então, se você não se atualizar, você vai perder oportunidade sim, porque o mercado não quer gente que só saiba CC, ele quer gente que sabe isso aqui, quer gente que saiba o Fiori, quer que saiba o Fiori Elements, CSS Views, JavaScript, SAP Wi-Fi, né? Então, agora o desenvolvedor ABAP, que só é do ABAP, ele não pode mais ser chamado de sênior, né? Então, o desenvolvedor ABAP ele tem que se reciclar aí na sua carreira, porque o mercado gosta de carne nova, né? O mercado está sempre correndo atrás de carne nova, né? Tem um caso do Luiz, um colega da comunidade, que estava com a BAP há mais de 10 anos e foi trocado no projeto SAP Fiori por um desenvolvedor com menos tempo de ABAP, mas que sabia o SAP Wi-Fi, né? O caso real que aconteceu. Aí, beleza? Ô, Rafael, tem que saber Java também para dominar o Fiori? Olha, tem o Java Script para o SAP Wi-Fi. O Java mesmo, que é diferente do JavaScript, você pode utilizar lá em outras funcionalidades do BTP, que não é o nosso escopo aqui, né? Porque aí entra outras formas de fazer programação, né? Outras tecnologias do SAP já, né? Mas no contexto do SAP Fiori, do SAP Wi-Fi, o JavaScript é muito importante você saber para você ser um desenvolvedor completo ABAP Fiori. Beleza, pessoal?